Eu queria entender o que se passa na cabeça de certas pessoas de acharem que podem sair por aí espalhando um monte de filhos pelo mundo e que as pessoas têm a obrigação de ajudá-las. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Magna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E fique aí que quando você acha que já viu de tudo, você ainda não viu nem o começo. Pessoal, eu encontrei uma conhecida e ela veio me perguntar se eu tinha um colchão e uma cama para doar. Eu perguntei, é para você? Ela disse, não, é para uma família que eu conheço, que eles têm 6 filhos e o 7º tá na barriga da mãe e eles dormem todos em uma cama de casal e tá muito imprensado. E daí eu tô atrás de um colchão e uma cama para doar, para que eles coloquem um dos filhos e folgue mais a cama. Eu fiquei parada assim, olhando para ela. Sinceramente, eu fiquei sem ação. Aí ela perguntou, o que foi, Magna? Eu disse, mulher, eu tô aqui sem saber nem o que lhe dizer. Como é que essas pessoas não têm a menor responsabilidade, não têm a menor condição e sair e botar um monte de filhos dessa quantidade no mundo? Ah, para que eu fui dizer isso? Essa mulher saltou com 4 pedras na mão, só faltou me bater. Me disse um monte de coisa, me disse horrores. Mas foi tanta da coisa feia, que eu não posso nem falar para vocês aqui, porque o YouTube não permite. Mas assim, foi as piores palavras, o que vocês podem imaginar de coisa feia, foi o que eu ouvi. Mas enfim, eu disse, mulher, como é que no mundo de hoje essas pessoas fazem uma miséria dessa? De botar um monte de coitado, de crianças nesse mundo, para pagarem um preço por algo que elas nem cometeram, que é o sofrimento. Num país desse, violento, né? Sem emprego, sem nada, não tem uma boa educação, não tem uma boa saúde, não tem nada, e a pessoa faz um negócio desse. O que é que essas crianças vão serem quando crescer? Qual é o caminho que elas vão buscar? Vai ser mais um monte aí de projeto de pessoas no caminho ruim, fazendo coisa errada. É isso que vai acontecer. Então, e ela começou a me xingar. Mas você tá dizendo isso, mas você tem o seu. Eu falou muito bem, eu tenho o meu. É o que eu posso criar. Mas a pessoa sai por aí fazendo isso sem ter consciência, sabe? Achando que é brincadeira. Que é boneco de barro que você faz e deixa ali no cantinho. Filho é muita responsabilidade. Aí ela disse, mas aí tem o SUS, né? Tem a escola pública. Eu disse, mulher, escola pública não presta. Eu passei a minha vida inteira estudando escola pública e posso falar com propriedade. É uma porcaria. O ensino é uma merda. Eu vendi também lanchinho a outra escola pública e via lá como eram os meninos. Um menino burro, sabe? Parece que só iam por causa do auxílio e pelo lanche. Parece que os pais empurram, você tem que ir para não perder o auxílio. Era a impressão que dava, era essa. Só um minutinho, deixa eu passar aqui essa zoada que eu dou continuidade. Porque aqui é a rua principal, aí fica toda hora zoada. Pronto. Então, esses meninos não sabiam nada. Eu vendia lá pastel e eles não sabiam o que tinha no troco. Se eu quisesse usar de má fé, não passar o troco para eles, eu nem passava porque eles não sabiam. E era isso que eu via. E a pessoa vem dizer que a escola pública é boa, para quem? Outra coisa, o SUS. Outra porcaria. Precise do SUS. Quem precisou já sabe. Quem anda lá já sabe como é o procedimento. Eu vivia com uma dor e fui no posto e me encaminharam para fazer um exame. Eu passei 8 meses, de 8 a 9 meses, esperando para fazer esse exame. E quando eu fiz, que eu fui buscar o resultado, sabe qual foi o resultado? Vocês não vão acreditar, não. O médico disse para mim que eu estava com os 2 rins parados. Aí bota na sua cabeça como era que você não ficaria ouvindo um resultado desse. Eu botei a mão na cabeça, comecei a chorar, fiquei desesperada.
e vim para casa chorando. Quando eu cheguei em casa, a produção disse: minha filha, se você tivesse com os dois rins parados, você não estava nem andando. E pelo tempo que você reclama dessas dores, você não estava mais nem viva. E como é que você está com esses rins parados? Vamos pagar uma consulta. A gente foi no médico particular, pagou uma consulta, ele me encaminhou, me solicitou um outro exame, eu fiz, levei de volta. Quando eu cheguei lá, ele perguntou para mim: quem é esse? Foi esse médico que disse para você que você estava com os rins parados? Isso é um absurdo, deixar a pessoa numa situação dessa, dando um resultado desse mentiroso. O que eu tinha era um rim ferradura, é o que eu tenho, um rim ferradura. É diferente, é raro, mas não estava parado. Mas o outro médico lá do SUS disse que eu estava com os dois rins parados. Eu digo: pronto, vou morrer, né? É o que a pessoa pensa logo. Então é isso. Aí quando a pessoa fala isso, as pessoas não entendem. Então essas crianças, elas precisam ter uma boa educação, elas precisam ter um planozinho de saúde, ou que os pais tenham uma reserva para uma necessidade. Não é simplesmente sair por aí espalhando filho, e sem ter a menor condição. Outros fazem os filhos e abandonam. Outros jogam nas costas dos avós, que não têm a menor obrigação. E é isso que a gente vê por aí. E eu, na minha opinião, acho isso errado. Quem quiser achar correto, eu sei que muitas pessoas vão discordar, né? Não vão gostar, porque eu estou dizendo que eu acho que pobre não deveria sair por aí botando um monte de filhos no mundo por esses motivos. Esses só são alguns dos motivos, mas tem vários outros, né? E principalmente o país que a gente vive, qual o suporte que a gente tem, o que é que tem de bom. Cita uma coisa que tem de bom, não tem. A gente não tem uma educação que preste, a gente não tem uma saúde de qualidade, uma saúde que preste, a gente tem um país violento, ninguém está podendo nem se alimentar, que é o básico, né? Ninguém pode nem tomar uma desgraça de um café mais, que é o que todo mundo faz todos os dias, ninguém pode mais, porque tá tudo os preços lá nas alturas, a violência comendo no centro, ninguém pode sair, ninguém pode usar um celular na rua, e é isso que se tem. Então, se tiver alguma coisa de bom aí, bote aí para ver se eu tô cega ou o que é que tá acontecendo, se eu não tô enxergando. Mas, na minha opinião, é isso aí. Eu tenho um irmão que ele dizia, quando ele era solteiro, ele dizia que queria ter de 5 a 6 filhos. Eu sempre dizia para ele: rapaz, você não tem noção. Filho é responsabilidade, muito quebrar de cabeça, dá muita despesa. E ele: nada, mas eu gosto, eu acho bom, não sei o quê. E onde come um, come dois, come três, come quatro. Eu disse: mas se você pegar o desses 3, 4 e dar para um, esse um vai ter uma alimentação melhor, vai ter uma educação, vai ter uma saúde melhor, vai ter tudo de melhor. Enfim, o tempo passou. Hoje já tem o quê? 6 anos, ele arranjou uma pessoa, casou, e outro dia, encontrando com ele, eu disse: aí, rapaz, vai ficar só naquele mesmo? Só com um? Logo você que queria um monte? Ele disse: quem é doido? Eu só com já tô aguentando a pulso, bem que você dizia, muita responsabilidade, despesa, né? É muita coisa, e um tá bom demais. Então é isso, né? Nada de novidade. Então, mas pelo menos ele ainda teve essa consciência, e só teve esse e parou. E muitos não têm, né? Não pensa, sai por aí achando que filho é brinquedo, né? E é isso aí. De onde eu vim, quando eu nasci, as pessoas não tinham menos do que 9 filhos, não. Era de 9 para cima. E eu vi muita coisa, sabe? Eu passei por muita coisa também, né? Que eu vim do mesmo jeito, de família pobre, não tinha condição. E eu vi o sofrimento, eu passei por sofrimento também. Eu tive que sair de casa, trabalhar com 13 anos de idade, fora que eu já trabalhava lá no interior. Depois arranjei emprego com 13 anos, tive que trabalhar para ter as minhas coisas, porque os meus pais não tinham condição de me dar. E eu via muitos pais também lá, eu via muitos filhos chorando com fome, via mães chorando com fome porque não tinha comida para dar aos filhos, e era isso, um verdadeiro estado de miséria. E depois que eu comecei a me entender, me entender de gente, eu achava aquilo ali um absurdo. Eu ficava tipo: meu Deus, como é que as pessoas fazem uma miséria dessa? De botar essas crianças no mundo para viver desse jeito, sabe? Era aquelas crianças ali sem ter condição, não tinha nada, roupa para vestir, não tinha comida para comer, vivia praticamente e se alimentava do dia e da noite. E é isso. Aquelas mães, né, algumas
dava uma vasilhinha para aquelas crianças pedirem comida, pedir café, açúcar, um pouco de leite na casa dos vizinhos para sustentar aquela criança mais nova que estava chorando com fome. E os mais velhos comiam farinha, outros não comiam nem nada, ficavam ali com fome, chorando com fome. E eu cansei de ver essas coisas. Então, por isso que eu estou falando, né? Estou falando com propriedade, porque eu vejo, né? Pessoas também que passam por isso. Mas naquele tempo ainda tinha um lado melhor, digamos assim. Porque qual é o lado melhor, Magna? O lado melhor é que não tinha tanta violência, os pais levavam os filhos para a roça, para lá, para plantar, colher. Então hoje são pessoas de bem, né? Mas hoje em dia, o que é que essas pessoas, o que é que essas crianças vão serem no futuro? Não tem a menor condição de seguir o caminho certo, porque não tem nada de bom para oferecer. E é isso. Então, pessoal, o vídeo está ficando muito longo. Eu vou ficando por aqui. Deixe o comentário de vocês. Deixe a opinião de vocês. Essa é só a minha opinião. Por que eu acho, vou repetir, por que eu acho que pobre não deveria ter filhos. Essa é a minha opinião, mas deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Curte, compartilhe e até o próximo vídeo.